Então, pessoal, vamos iniciar então a nossa exposição conversada, né? Nosso momento de interação e parceria. Vamos iniciar então com a prece, agradecendo a espiritualidade do Centro Espírita Allan Kardec, que nos tem orientado nesse bom caminho, que nós possamos interagir com aquelas pessoas com as quais nós convivemos na casa espírita. Que essa interação nós possamos alcançar tantos quantos irmãos nossos encontram-se desencarnados, perambulando, sem entender realmente a situação em que estejam, que eles possam ser encaminhados, esclarecidos, que a vibração desse nosso momento de integração e prece possa alcançar irmãos nossos que possam estar contaminados, ou que possam estar cuidando de quem esteja em contato com essa doença, que nós possamos ter paz, tranquilidade, serenidade ao lidar com cada situação, e que esse momento hoje faça com que nós reafirmemos a nossa irmandade e o nosso compromisso uns com os outros, de nós nos trocarmos impressões amorosas e benéficas, ampliando ainda mais a saúde e o bem-estar de todos. Muito obrigada, que assim seja. Então, pessoal, eu hoje mandei até, desculpem eu ter mandado assim meio em cima da hora, que essa semana foi bem corrido, né? E eu passei uma semana trabalhando de casa, mas a gente é acostumado a trabalhar na mesa da gente, eu não sei se acontece com vocês, eu às vezes estou na minha mesa, eu lembro coisas, eu sei fazer as coisas, e quando eu não estou lá, parece que então eu voltei essa semana a trabalhar, eu estava meio perdida, assim, eu tinha feito algumas coisas, mas daí eu tive que rever, parece que eu não tinha feito, a gente parece que tem uma memória meio no alto, sei lá, que a gente parece que se sai do nosso ambiente, assim, a gente já não sabe mais o que está fazendo, nem tem certeza de nada, né? Então essa semana foi bem corrido para mim, e aí hoje eu consegui mandar para vocês ali. Mas assim, não se preocupem, porque é tudo assunto que a gente já mais ou menos conhece, né? De e só para a gente realmente sabe explicar para outras pessoas se for necessário, né? Então, por isso que a gente se pega tanto assim, às vezes repetindo algumas coisas, mas o que nós estamos falando ali nesse capítulo é sobre os escolhos da mediunidade. O que a escolha da mediunidade tem para nós, né? Como é que a mediunidade apresenta para nós, né? E ali nessa parte que eu recortei e mandei para vocês aí no WhatsApp, tem ali eu peguei a primeira frase de cada item para comentar com vocês a respeito do assunto ali, que a gente pudesse conversar hoje sobre algumas coisas que eu achei ali interessante. Então, peguei assim a primeira parte de cada um, mas depois vocês podem estar entrando lá nas perguntas, que eu passei ali as perguntas do Livro dos Espíritos, o capítulo que fala sobre ação, lá no Livro dos Médiuns, explica também a respeito disso. Então, a mediunidade, a grosso modo, assim, eu acho até que essa expressão, os escolhos da mediunidade, não é as escolhas do médium, é como é que a mediunidade nos escolhe, né? E quase sempre, pela primeira frase ali desse capítulo, Kardec diz assim, que um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. Domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiums
impondo-se-lhes sob nomes apócrifos e impedindo que se comuniquem com outros espíritos. Então, como é que vocês acham que isso aí acontece? Alguém pode falar um pouquinho sobre isso? Como é que a mediunidade se apresenta? Como é que as pessoas descobrem que tem mediunidade? Geralmente, assim, não sei, né, Anne, mas geralmente, eu acho que geralmente as pessoas, quando descobrem, não é, quase sempre não é de uma maneira muito agradável, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas começam a sentir certas coisas, aí vai da mediunidade da pessoa, né? Mas é ou sentir, ou ver, ou ouvir, e acabam se assustando, né? Com aquilo, não sabem lidar com a situação. E eu acho que descobrir de verdade é mais ou menos assim que se descobre. É difícil, assim, né? Quem já está indo na casa espírita, que está estudando, que daí descobre, que, né, por uma maneira assim, acho que são raras essas situações, né? E também tem as pessoas, assim, que eu conheço, assim, pelo menos uma pessoa, duas, que elas têm, daí elas já sabem, já descobriram, e elas não aceitam, não gostam, né? Mas eu acho que ali, a tua pergunta, eu acho que é mais ou menos assim, né? Que se descobre, né? Uhum. Quer falar alguma coisa, dona Helena? Não, eu tô pesquisando aqui para depois comentar alguma coisa, mas podem comentar. Não, no momento agora não. Então tá. Ana Maria, quer falar? Pode falar. Bem, como é que eu vou te dizer? Como eu já disse para ti, eu não tenho nenhuma mediunidade extensiva, então fica meio difícil para mim opinar. Eu acho que agora eu tenho muito que escutar e vocês vão colocar para mim poder tirar como é que dizer, tirar uma informação para mim, né? Uhum. Dona Yara, quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso aí. A gente não escolhe, né? A mediunidade, ela vem e com o exercício dela é que a gente vai aprimorando, né? O nosso entendimento, a nossa compreensão, para a gente não cair, né? Porque a obsessão, ela se instala muito fácil. Então, a gente tem que... Muitas vezes a gente nem se toca, e a gente tem que ter muito cuidado, né, nessa parte. E é isso aí. É. Então, ali Kardec fala assim, ó, a mediunidade, uma das escolhas da mediunidade é a obsessão, ou seja, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiums, impondo-se-lhes sob nomes apócrifos e impedindo que se comuniquem com outros espíritos. Então, assim, uma das características da mediunidade, quando ela se apresenta, a pessoa, primeiro, ela não entende o que está acontecendo com ela. Ela começa a ver, ouvir, sentir, é pelas emoções que ela chega, né? Ela chega pelas emoções. E aí as pessoas têm essa sensação, elas não sabem como lidar com elas, né? E aí ela, às vezes, procura alguém ou alguma pessoa que tem algum conhecimento espiritualista ou espiritista, enfim, e a pessoa diz, não, você tem que desenvolver a sua mediunidade. E é claro que ela não quer, porque ela não quer sentir aquilo, ela não quer viver aquilo, e ela tem medo daquilo, porque ela não entende. O que os espíritos fazem? Eles se apresentam, né, e dependendo do nível emocional que a pessoa esteja, ela vai se ligar com espíritos nessa mesma faixa vibratória. E esse espírito vai começar a ditar normas para ela. Primeiro ele pode se apresentar dizendo que é Maria de Nazaré, enfim. Aí você, na sua sã consciência, se você tivesse comunicação direta com Maria de Nazaré, e a Maria de Nazaré te dissesse as coisas,
você não ia ouvir o que os outros te dizem, você ia só confiar na Maria de Nazaré, né? E a gente ia se achar, né? Um espírito assim, né? E aí é onde a coisa vai pegando. Então, assim, uma das capacidades que o espírito tem, quando ele se manifesta, é de fazer com que o médium acredite nele, né? E o médium, na verdade, ele não tem que acreditar no espírito. O que Kardec vem advertir tem que acreditar no espírito, em tudo que o espírito diz. A gente tem que fazer um exame de consciência, analisar muito bem aquilo que o espírito está dizendo, e aí a gente só consegue fazer uma boa análise de tudo isso se a gente está estudando, se a gente está lendo os livros espíritas, se a gente está fazendo algum tipo de reflexão a respeito do assunto, se a gente está estudando a mediunidade, né? Senão, o que vai acontecer? A gente vai acreditar cegamente naquele espírito, e se aquele espírito mandar você se jogar de uma ponte, você vai se jogar, né? Então, é isso que acontece. E por isso tem que se ter muito cuidado com as pessoas que dizem, né, estar vendo, ouvindo ou sentindo coisas, para orientá-las adequadamente. E a orientação tem que ser sempre o estudo das obras básicas, o estudo da doutrina, porque, assim, esse foi um trabalho de muita dificuldade para Kardec organizar, e ele fez pesquisas em vários campos, tanto assim que a gente, quando orienta uma pessoa a estudar, a gente vai vendo a pessoa descobrindo as respostas das próprias perguntas na leitura, né? Só vai perguntando para a gente, daí a pessoa vai lendo ali, depois ela vem e comenta com a gente que vai achando as perguntas, as respostas das suas perguntas. Então, assim, a mediunidade, ela se apresenta, a mediunidade escolhe o médium, ou se apresenta para o médium. Eu acho que esse termo escolhos ali está meio estranho, porque a gente tem que entender que isso é uma tradução do francês de muitos anos atrás, e às vezes a gente interpreta diferente uma palavrinha, né? Mas, ao meu ver, aquilo ali é uma forma de dizer assim, que a mediunidade vai se apresentar, e a escolha do médium é que vai fazer a diferença, se ele vai acreditar em tudo que aquele espírito disser, se aquele espírito mandar arrancar uma unha, se aquele espírito mandar arrancar todos os dentes, tudo isso ele vai ter que fazer uma análise e ver se aquilo tem fundamento ou não. Por que um espírito ia mandar uma pessoa arrancar todos os dentes? Eu acho tão engraçada essa história, porque isso me lembra uma história que o Divaldo conta, que numa cidade no interior, e os médiuns todos da casa espírita se reuniram e chegaram, cada um deu um dente para o Divaldo, e ele não entendeu o porquê, né? Eles disseram que uma falange de espíritos veio na mesa e disse que era para cada um arrancar um dente e oferecer Divaldo para Joana por causa de um trabalho, que não sei o que, sabe? Misericórdia! E ele ficou assim, sem saber o que dizer, porque era um grupo de pessoas e todas elas estavam acreditando firmemente naquilo, sabe? E, olha, meus irmãos, acho que vocês precisam ler mais, estudar mais e tal. Uma situação que ele ficou assim, sem saber o que dizer, né? Porque ele estava conversando com espíritas e as pessoas estavam completamente fascinadas por uma falange de espíritos ali, fazendo deles joguetes, né? Chegaram Sim. Chegaram? Ô, Annelise. Ô, Annelise. Pode falar, Daniela. Eu vou dizer, aí não é já uma obsessão simples, aí já é uma subjugação, né? Uma fascinação. Uma fascinação. De um grupo. Por isso que é esse cuidado que a gente tem do grupo, já pensou? A pessoa, vocês mandaram arrancar o nosso dente. Olhando para todo mundo que está de máscara e fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu corri?
Ou será que está todo mundo fascinado e eu também estou? Porque se isso me dissessem, se se manifestar para mim, me dissesse que daqui um ano a gente já está todo mundo caminhando na rua de máscara, eu ia achar que era brincadeira, eu ia achar que era mentira. Vocês não iam? Sim. Eu também. Né? É. Então, é uma coisa muito estranha, assim, a gente sai na rua, assim, a gente fica, às vezes, assim, se perguntando, meu Deus, será que todo mundo morreu e, e nós ainda não despertamos espiritual? É uma coisa bem estranha, né? Mas, então, nesse ponto, assim, que a mediunidade se apresenta e essas perguntas a gente tem que se fazer no campo da lógica, né? É impossível que num grupo, às vezes, não tenha um que pensa, não, mas isso é ridículo, né? Às vezes esse um é combatido, né? Às vezes aquele um que tá achando que não pode ser, às vezes ele é combatido, né? Então, a gente tem que ter segurança, e a gente só consegue ter segurança de como a gente exerce a nossa mediunidade quando a gente busca o conhecimento, né? A dona Yara falou ali sobre um dos graus, né? Então, assim, a obsessão se apresenta sobre 3 graus, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E a obsessão simples, ela é mais comum que a gente imagina, né? A obsessão simples é nesses casos, assim, onde a gente entra em teimosia, onde a gente, né, aqueles que perdem as coisas e não sabem aonde que colocam, às vezes podem estar sendo manipulados, às vezes, por um espírito que está ali só te tirando a atenção. Então, por isso que a gente tem que buscar ter muita consciência das coisas quando a gente está fazendo, não entrar no automatismo, porque a gente vai entrando no automatismo sem sentir, né? E aí, daqui a pouco, a gente já começa a apresentar aquilo que a gente chama de manias, elas começam a se transformar em transtornos. E os transtornos costumam se transformar em obsessões, né? E se a gente deixar o negócio crescer, ele pode se transformar numa fascinação e depois até mesmo numa subjugação, né? O que seria um espírito subjugado, dona Helena? A senhora entende subjugação? Subjugado. Submetido ao que eles querem, né? Subjugado, já está dizendo. Submetido. Então, a gente, como nós, pelos estudos, a gente sabe que todos somos médios, né? Todos. E aqueles que têm essa oportunidade da vida agora, se manifesta e você vai querer ou não. Às vezes, como foi dito aquela outra senhora ali, a Yara, você mesmo, que a mediunidade vai muito, depende de cada um. Se você se propõe a ser um médium, você tem que estudar. Porque todo aquele que vai para uma casa espírita, ou ela vai pelo amor, muito difícil pelo amor, mas pela dor, por falta de conhecimento. Então, eu acho que se você se propõe a ser um médium, a dividir o aprendizado com a mediunidade, então, a ter uma subjugação. Porque você começa a ter uma ajuda recíproca. Aqueles irmãos que se aproximam de você, você começa, através do querer ajudar, do querer estudar, ter a disciplina, ter horário, ler o Evangelho, ler obras, sabe? Dividir o que você sabe, aprender. Então, automaticamente você começa a dar disciplina a eles também, a um entendimento. Então, o médium não chega a ser uma subjugação. Quando ele se propõe
a levar essa ideia. Agora, o médico que não quer e tem que dar vazão a essa energia que você tem, esse conhecimento para espalhar se você não se permitir, aí vem a obsessão de subjugação, porque eles dominam. No fim, tu perde todo o controle, perde toda a noção aonde você está, como você se comporta, em qualquer lugar, numa reunião, num divertimento, eles se dominam de uma certa maneira que você não tem controle para mais nada. Então, se você se propõe a ser um médium, né, correto, você se disciplina. Não, você diz não, aqui não é momento, vamos até lá, participa comigo ao Evangelho, vamos estudar, vamos estar em rodas de amigos. Então, você começa a dar disciplina a ele. Então, aí não chega a subjugação. Isso aí eu tive um aprendizado, eu também fui sem entendimento nenhum, e aos poucos, através dos estudos, através de seminários, palestras, doutrinas, a gente vai aprendendo e vai cooperando com esses irmãos que têm um compromisso com a gente. Porque já na espiritualidade a gente já vem com compromisso. Então, se você vem com esse compromisso, você primeiro precisa ter um aprendizado para depois ajudá-los. E eles também precisam aprender para poder ajudar. Então, não chega a subjugação. O médium não chega. Se você se permite. Exatamente. E 2 pontos que a senhora colocou aí, que é bem importante a gente falar, aquele médium que estuda, aquele médium que tem responsabilidade, dificilmente ele vai chegar a uma subjugação. Sim. É mais fácil ele sofrer uma fascinação, sim, né? Sim. Porque, às vezes, a soberba também é uma armadilha do médium, né? Então, o médium, ele tem que cuidar para não se deixar envolver pela fascinação e pela soberba. Por quê? Por que isso é fácil de acontecer? A Indy falou ali, eu não tenho, assim, uma mediunidade ostensiva, né? Eu acho que as pessoas podem desenvolver e eu não sinto, a Ana Maria falou, eu não sinto, eu não vejo, mas a maioria de nós não vê, não sente, não ouve. Mas isso não significa que eles não estão ali do nosso lado tentando nos manipular o tempo todo. Isso daí eu sei. Oi? Foi, Ana? Isso aí que tu está falando, que a gente está sujeito a manipulações deles, eu sei que estamos, mas o que eu quis dizer assim, que eu não sinto essa, como é que eu vou dizer, como vocês têm, né, essa percepção mais forte, né, vocês conseguem captar, né, às vezes, né, o que eles querem passar, né, às vezes até, eu sei que a gente é influenciado. Aí, no momento, até pode acontecer de eu estar sendo influenciada, então, acontece. Como é que eu lido com isso? Porque eu sei, quando vem uns pensamentos assim, que eu digo, epa, isso daqui não é uma coisa boa. Então, isso aí eu já faço. Eu já digo assim, pode sair daqui, que comigo não pega. Isso daí eu faço. E assim, sabe, Annelise, assim, por exemplo, assim, hoje aconteceu uma coisa comigo bem interessante, sabe? Eu tenho meu irmão que é viúvo e ele tem comorbidades fortes no pulmão, né? Tem problema seríssimo de pulmão, né? E eu estava lá embaixo fazendo a limpeza, limpando as coisas com os meus animais, né? Aí daqui a pouco vinha direto aquela coisa assim na minha cabeça que eu tinha que telefonar para o João Carlos e avisar que o Joacir estava com Covid, né? Nossa, isso passou assim na minha cabeça, assim, um monte de vezes, né? De repente, assim, a primeira coisa quando eu subir, que eu vou fazer isso, vou telefonar para ele, né? Mas daí, não sei o que aconteceu, eu acabei esquecendo. Meu Deus, mas não deu outra. Quando eu estava começando a fazer o almoço, quem aparece aqui em casa, que fazia uns 20 dias que não aparecia? O João Carlos.
Eu já na hora eu gritei para ele, eu disse, meu Deus, tu não me tira a máscara. Eu disse para ele, tu não me tira a máscara. Aí ele levou um susto, Joaci está com Covid. Ah, não faz mal, se eu pegar, eu pego. Eu disse, Joaci de carca. Aí o Joaci ficou o tempo todo no quarto. Aí ele também é sozinho, ele almoçou aqui com a gente. Meu Deus, mas assim eu disse, meu Deus, por que que eu não escutei? Não é que eu não escutei. Meu Deus, foi assim tão forte essa sugestão. Porque a gente não escuta muito. Veio várias vezes. Então, assim, eu já tenho esse discernimento. Eu já tenho. Então, a gente digo, eu tenho, assim, é muito forte isso comigo, né? Então, tem coisas que eu sei que tem que ignorar. E essa até eu ainda disse assim, não, pode deixar, eu falando comigo mesmo, pode deixar que assim que eu subir, eu vou ligar para ele. Pois eu não me esqueci. E não deu outra, guria, esse cara me esqueceu aqui em casa. Mas depois eu comecei a rezar, daí também veio aquilo na cabeça. Fica tranquila, então eu estou tranquila. Isso daí tem muito, muito. É as intuição, né, Ana? É a intuição. E conforme a gente vai estudando, a gente vai melhorando, isso vai afinando, né? E a gente tem que aprender a escutar, a nos escutar, escutar a nossa intuição, escutar o nosso coração, e agir conforme isso, porque ali, ó, mais para frente ali já fala assim, ó, um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons não se impõem. Os bons dão conselhos. E se eles não são atendidos, eles se retiram, eles respeitam a nossa individualidade. O mal, aquele que causa obsessão, é aquele que te bota a coisa na cabeça. Por exemplo, vamos usar o exemplo atual. Tem Covid na minha casa, eu tenho que limpar tudo o tempo todo, eu tenho que lavar as mãos o tempo todo, eu tenho que higienizar tudo, ninguém pode tocar em mim, eu não posso tocar em ninguém, né? Então a gente acaba ficando neurótico, a gente tem que saber quando é neurose, entende? E às vezes essa ideia do medo, ela atrai espíritos com essa mesma vibração que vão fazer com que você tenha medo. E aí acaba a gente pegando as coisas, as doenças, enfim, não só essa, mas toda e qualquer doença, em função do medo, em função do nosso despreparo. Vamos dizer que você tem a mania de limpeza, né? Ou de organização das coisas. Você briga com todo mundo na sua casa porque as coisas não são do seu jeito, né? Eu já ouvi mais de uma pessoa falar, e agora que eu estou também amadurecendo, eu estou vendo, assim, que muitas vezes não importa que as coisas não sejam como eu quero, mais importante é ter paz, né? Às vezes os espíritos que estão ali, que a gente não está percebendo, eles vão ali e começam a cutucar a gente para a gente brigar, para a gente fazer valer a nossa vontade, mas será que é a nossa vontade ou é a vontade de quem está me perturbando, né? Então, essa situação até que você colocou aí a respeito do Covid, né? Passamos aqui em casa com o Joacir tinha isso assim, ó. Meu Deus, sabe assim, eu dizia para ele, cara, tu estás com uma obsessão e um cuidado exagerado, era lavando a mão toda hora e ninguém podia se chegar perto, não podia falar na mesa, a neta que vinha era um fator de comodidade, e no fim foi ele que pegou, até eu disse para ele, ó, tu tá vendo que assim, ó, até assim, ó, quando aconteceu dele ser contaminado, né, até todo mundo ficou surpreso, porque aqui de casa, quem levava assim, ó, meu Deus, a sério, a risca, todos os fatores, né, que podia haver de contato, era ele. Eu, até que assim, mas sou mais light, assim, né, e porque até com a neta, né, ele já não chegava perto da neta, porque a neta era fator de risco, né, porque podia trazer, e a Isabelle está direto aqui, até porque eu faço aula com elas, eu que ensino as aulas, ela está direto comigo, né, o Sam, que sai direto, conversava com um, com o outro, e tu vê só, e no entanto, quem foi que pegou? Foi ele. Exatamente. Então,
É uma prova até que eu digo para ele, eu digo assim, acho que no fim ele atraiu, porque ele nem sabe como é que ele pegou. Porque ele era super cuidadoso, ele não entende onde é que ele pegou isso. Porque e isso vai caminhando, né? Se a gente não trata, ela passa de uma obsessão simples para uma fascinação, ou ela passa para uma subjugação, né? E aí, então, aí a gente também tem que perceber, porque também existem os transtornos de ordem física, que é de ordem material, que são os transtornos psicológicos, né, que acabam nos levando a estágios de loucura, né? Então, ali também um pouquinho mais para frente, Kardec vai falar assim, que a loucura propriamente dita, a causa do mal é interna, né? A pessoa tem uma disfunção química do cérebro, do organismo, que deixa ela propensa a muitas vezes ouvir vozes, ouvir coisas, fantasiar, enfim, né? Daí é uma causa externa. E na subjugação, na obsessão que caminha para essa subjugação, que a pessoa perde o controle, o domínio sobre si mesma e não consegue mais controlar, e o espírito é que domina as suas emoções e os seus quereres, né? Isso já é uma causa externa, é o espírito que atua sobre o ser. E aí, isso tudo tem que a gente ter consciência que numa situação extrema dessas, sempre tem que caminhar a ciência junto com o espiritismo, né? Quem trabalha em centro espírita que atende curas e coisas, sabe que muitas coisas a espiritualidade pode resolver, e resolve mesmo, ajuda. Mas a gente tem que ter consciência que a gente tem que ter também o acompanhamento médico, né? O tratamento médico, e quando não precisa mais do outro, automaticamente as coisas vão se ajustando, né? Eu cito esse caso porque a dona Helena e a dona Yara acompanharam mais de perto a fase com que a minha filha teve o transtorno, né, de comportamento. Era assim, um pouco a mediunidade, um pouco dela, o espiritual dela. Ela tem um conflito muito grande entre a doutrina espírita e o catolicismo. Ela gosta muito da Igreja Católica, ela gosta muito, e quando ela tentou se dedicar ao catolicismo, ela entrou em choque com as freiras, né, por causa da reencarnação e tal. Isso ficou lá na adolescência dela, e depois, por fatores externos, ela acabou apresentando um transtorno, e que evoluiu, né, e ela teve um transtorno de comportamento mesmo. E aí eu fiquei também naquela dicotomia, assim, eu não sabia o que era espiritual e o que era físico, até que a gente conseguiu se organizar. E hoje ela trata o físico, já diminuiu largamente a quantidade de medicação, já está tomando 4, 5 remédios que ela tomava por dia, ela está tomando um só, tá com homeopatia hoje, junto a ela se ajudar, né? E assim, a parte espiritual também a gente trabalha, ela estuda comigo, estamos estudando o Livro dos Espíritos, ela estuda comigo, ela assiste palestra de vez em quando, ela assiste missa, que ela gosta muito de assistir a missa, ela gosta do ritual. Então, é quando ela faz a conexão dela, né, e cada um tem o seu momento, a gente não pode impor, né. Um tempo atrás, eu achava que, porque eu era espírita, ela tinha que ser, e só ia ser feliz se fosse espírita também, não é assim, né. A gente tem que respeitar que cada um tem a sua caminhada, cada um faz a sua caminhada, de acordo com o que vai aprendendo e que vai lidando.
Se um dia ela desenvolver essa mediunidade para outras coisas, não sei, isso vai ser com ela e ela que tem que aprender a lidar com isso. A gente não tem a receita do bolo para os outros, cada um de nós tem a receita para si. Quando muito, nós podemos esclarecer, quando a gente tem uma mediunidade ostensiva, esclarecer o espírito desencarnado para que ele entenda a condição que ele está e ele também comece a fazer a sua busca. Lá no mundo espiritual também tem escolas, ensinos, estudos, né? E aí ele também vai ter que passar por uma fase de estudo, de aprendizado, para também chegar numa fase em que ele vai poder reencarnar e ter contato com a doutrina espírita e ter a sua própria caminhada. Então, isso é uma etapa, a gente vai fazendo as coisas por etapas, né? A gente não pode impor a ninguém assim, não, você tem isso, você tem aquilo, não aceitam a mediunidade, às vezes, por medo, por inconstância, né, assim, do medo da responsabilidade, porque é uma responsabilidade, mas é como a dona Helena falou, se a gente faz o estudo, se a gente se apoia uns nos outros, se a gente tem consciência que na casa espírita somos irmãos, que todos nós estamos ali com o objetivo de trocar, não de saber mais do outro, mas sim de trocar. E o que fala aqui, que eu achei bem interessante, que eu até botei ali para vocês, fala mais na frente assim, a subjugação obsessional é ordinariamente individual. Quando, porém, uma falange de espíritos maus se lança sobre uma povoação, ela pode apresentar um caráter epidêmico, né? Aí até botei ali uma pergunta, estaríamos nós passando por um processo obsessivo coletivo na Terra nesse momento? O que vocês acham? Mas sem dúvida, Annelise, essa pergunta tua é correta. Isso aí, a evolução, a mudança é de cada um. Isso aí foi coletivo, foi necessário para ver o despertar. A tua mudança vai ser diferente da minha, mas foi o mesmo aprendizado. A evolução de cada um é diferente, mas o aprendizado vem de um sentido só. Precisou haver essa pandemia para poder abrir a mente de todos e você haver a mudança interior. Cada um vai ter um processo diferente um do outro. Você pode ver dentro do próprio lar, a mudança que começa uma transformação interior dentro de si. Foi preciso ser coletivo. Eu fico imaginando, nós agora todos, velhos, uns não querem, mas é necessário, porque está despertando, se eu não usar, eu vou prejudicar o outro. Por que eu vou prejudicar o outro se eu for me prejudicar também? Já está tendo a mudança. Vou fazer esse coletivo, essa pandemia, para haver a abertura, porque se fosse individual, não dava. Então, foi coletivo para a mudança individual de cada um. Sem dúvida. Quer falar, Ana? Uma coisa interessante que esse meu irmão, quando esteve aqui hoje, né, até que eu falei para vocês, né, foi uma coisa que ele disse assim para mim: Ana Maria, tu já notasse como as pessoas estão diferentes depois que houve que essa doença do Covid? Era assim para mim. Eu disse, eu disse, olha, o João Carlos, ele tem também essa sensibilidade. Eu disse,
Eu disse, isso daí veio para mudar as pessoas, mas às vezes tu fica tão fechadinho naquilo que tu não percebe. E ele já notou isso, tu vê, que ele disse, não, mas as pessoas estão notando. Até no próprio semblante, começa a prestar atenção. Então, completando isso aí que a Helena falou. Mas e a gente não tem que se assustar, não. Nós temos que olhar para frente firme, ser perseverante, meu Deus, o fulano mudou, olha, raciocinando de outra maneira. Não se apavorar, não se assustar. E em frente, porque nós também mudamos. Modo de pensar, o modo de agir, modo de proceder, um pouco mais calada, um pouco mais perseverante para as suas dores. Tudo. É individual isso aí. E precisou disso aí. A humanidade necessitou disso aí. Ainda bem que nós somos agraciados na espiritualidade do bem, nos mandando esses obstáculos para a gente não afastar, mas botar de lado, lapidar, contornar, limpar, ajudar, compartilhar, é isso aí. Não espalhar, não afugentar, mas dando espaço para cada um. Isso foi necessário, Annelise. Foi mesmo, realmente foi necessário. Foi muito necessário. Eu também ouvi uma postagem, eu acho até que também já colocaram no nosso grupo de costura, até assim, uma mensagem, né, do plano espiritual, colocando a respeito disso, e que também que a Terra precisava de um tempo, para ela também se harmonizar. Foi muito bonita aquela mensagem. Então, essa epidemia, ela não veio só para haver um equilíbrio no homem, mas também com a natureza, porque está dando um tempo para a natureza se refazer um pouco. Foi tão bonita, eu me lembro de ter visto, já passou várias vezes, ela corre na Weber. É muito bonita essa mensagem, eu acho que tem também bastante sentido nisso. É isso aí. E a senhora, dona Yara, a senhora acha que a gente está passando por isso aí em conjunto? É um processo obsessivo que está sendo feito em grande escala para modificar alguma coisa? Sim, né, Annelise? Foi o que a Helena falou, que a Ana está falando, foi obrigada a vir para ter essa modificação, né, tanto para a gente como para a natureza. Então, isso é necessário. Agora, depende de nós aceitar ou não aceitar, né? Tem gente que se revolta, né? Então, acho que a gente tem que saber aceitar. Como aqui em casa, a minha irmã veio para cá também e ela ficava apavorada, um pavor. No começo, olha, não foi fácil, né? Então, eu conversava com ela e dizia, Regina, nós temos que aprender a aceitar, temos que fazer as nossas orações, temos que vir de forma diferente. Porque as pessoas vão se... claro que vai se mudar, a tecnologia vai ser outra. Aí ela já botava outro campo, né? Eu dizia, não, nós mudamos. E tudo que vem, Deus mandou para nós, é porque isso é necessário. Né? Então, é tudo que elas falaram. É isso aí mesmo. Indy, quer falar alguma coisa? Não, é isso aí que todo mundo falou um pouquinho, né? Que está certo, só que assim, eu não vejo pelo lado que é um processo obsessivo, assim, tô falando assim a minha opinião, né? Que a Terra precisa, com certeza, mas para mim é assim, né? Eu acho que é um ciclo que está acontecendo na Terra, né? Um ciclo que precisa, um ciclo, não sei, daí eu não sei se é um ciclo que está se abrindo ou se está se fechando, né? Porque a Terra são vários ciclos que acontecem, né? E como a Terra está passando, começou a passar agora, né? Está passando pelo processo de regeneração já, então essas coisas são necessárias para dar uma limpada, né? Porque assim, gente, ó, não sei assim, né?
eu estou falando assim pelo que eu vejo assim com os meus olhos, assim, eu vejo que muita coisa vai mudar, a gente vai mudar de alguma maneira, né? Mas tem muita gente ainda que está com a cabeça assim meio dura, sabe? Assim, poxa, tem gente que ainda não acredita no vírus, que não está acreditando, sabe? Que é o caso agora. Por que a gente vai ter que retroceder? A cidade teve que retroceder em alguns procedimentos, porque as pessoas simplesmente, gente, tem muita gente se cuidando, mas tem muita gente que não está se cuidando ainda. Pessoas que estão usando máscara e tiram a máscara para espirrar, né? Que não tem esse. Então, assim, aí também o que vai ser feito com essas pessoas aí que a gente está passando uma fase, que é uma fase difícil, né? Que a gente está passando, e essas pessoas que não estão absorvendo nada, eu não sei o que vai ser feito, assim, mas eu não sei, eu estou vendo isso, a não ser que depois elas comecem a pensar de uma outra maneira, de repente, né? Não sei também por quanto tempo vai durar isso aí, né? Mas é isso, assim, é a minha opinião, né? O meu jeito de ver, assim, com os meus olhos, né? Mas o que todo mundo falou aqui é isso aí mesmo, é um pouquinho de cada coisa, né? Modo, né? O que diz aqui no nosso livro ali que a gente está estudando, né? O que fala a respeito na continuidade, ele diz assim, que a gente deve considerar que a obsessão, seja qual for a natureza, ela independe da mediunidade. E esse é um fato que está acontecendo, independente da mediunidade que se apresente, se a pessoa tem mediunidade ou não, veio um fato que veio trazer uma mudança, né? E não é agradável, nenhuma mudança é agradável, a gente resiste, o corpo resiste, a gente não quer aceitar, e tem aqueles que aceitam, e tem aqueles que não aceitam, né? Então, em todos os graus, isso vai acontecer, né? Daí fala também, ó, qualquer que seja os graus, principalmente do último grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. Então, o que a gente vê? Com toda essa celeuma que se criou, gente se suicidando, gente perdendo a paciência, gente brigando na fila do mercado, para tudo que é lado, né? A gente que está à frente de uma casa espírita, assim, do estudo, a gente está notando, a gente já começou a notar, isso já faz mais de um mês, as pessoas nos procurando, a quantidade de pessoas que estão interagindo com as palestras. Então, assim, aquilo que a gente achava, assim, que antes a gente ia na casa espírita, só tinha o acesso lá à casa, quem ia na palestra, quem ia nos estudos. Hoje, com essa capacidade virtual e conosco transmitindo as palestras, tem palestras que já foram visualizadas 600, 700 vezes, sabe? Em todo, porque assim, o Face vai marcando, né? A quantidade de visualizações, a quantidade de pessoas que estão interagindo, o YouTube também. Então, a gente compartilha ali a palestra, um gosta do assunto, se lembra do... Agora estamos tendo aquela oportunidade, assim, a gente assistia uma palestra e dizia assim, meu marido que tinha que estar aqui, agora a gente pega e manda no WhatsApp pro marido. Né? A gente manda para parente, para a família, no grupo da família, e todo mundo dá uma olhadinha, dá uma escutadinha, mesmo que diga que não. E tem pessoas que estão procurando o site da casa e estão entrando no atendimento fraterno, o pessoal está fazendo atendimento fraterno, está encaminhando para os estudos. O meu grupo de introdutório, quando começou o ano na Casa Espírita, eu tinha 8 alunos, agora nós estamos com 25 online, né? Então, assim, as pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo, nunca ouviram falar de vida após a morte, estão questionando, estão procurando saber o que acontece depois da morte. O que acontece? Quando há uma guerra, morrem bons e morrem ruins. Morrem pessoas de ambos os lados que estão guerreando.
Nesse momento, nós não estamos em guerra, mas bons e maus estão partindo. Para onde vai todo esse povo? Onde vai os 1.200 pessoas que estão desencarnando hoje, nesse momento, no mundo inteiro? No Brasil, só no Brasil, 1.000 e tantas pessoas por dia, né? Ah, mas esse número de pessoas sempre morreu, mas nunca se perguntou para onde que eles iam. E agora as pessoas estão se perguntando. As pessoas estão preocupadas com isso, e o número está aumentando de pessoas que nunca ouviram falar sobre o espiritismo e que estão nos perguntando, né? E vão nos perguntar o que acontece, o que não acontece, para onde que vai. Então, assim, quem já tem um pouquinho de conhecimento, né, quem já está estudando, sabe que tem que tomar os cuidados, sabe que tem que tomar todas as precauções, mas não está preocupado, sabe que vai passar, e sabe que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, um porém, né? Esse é o objetivo nosso de estudar a doutrina espírita. Annelise, tu comentou, eu analisei agora o que faz a mudança, somente a minha, nós achávamos assim, você é médium, você tem que ajudar, você tem que cooperar, você tem que estudar, você tem que compartilhar. Aí, como você disse, aqueles que já desenvolveram a mediunidade, outros que não nem tinham conhecimento sobre o espiritismo, estão à procura. Você vê a mudança que está tendo. O que a espiritualidade nos agradece tudo isso? Além dos médios que se propõem a caminhar, a cumprir o que pediram na espiritualidade, e aqueles que nada queriam fazer, aqueles que não tinham entendimento nenhum, estão participando. Então, a mudança está aí. Está aí a resposta daquela pergunta que você fez. Coletivo, a mudança está aí. Então, precisou, como dizer, dar uma sacudida e despertar e mostrar o quanto nós somos valiosos em todos os sentidos. Não é só na mediunidade, é em tudo. É num abraço virtual, é num sorriso, é tudo. É numa leitura. A mudança, quando você faz a leitura, você não se lembra, porque eu preciso, fulano precisa, não, a humanidade precisa. No Evangelho, eu vou pensar na minha família, não, eu vou pensar nos meus irmãos. É diferente, já está. Por isso que o irmão da Ana disse, o ser humano está mudando o semblante. O entendimento dele é aquilo ali. Quem tem um pouquinho a mais já vê de outra maneira. Por isso que está Deus queira, nosso Pai, Deus queira que o objetivo seja geral, a evolução de cada um. Tomara, para não termos que sofrer novamente dor e ranger de dentes, para termos outra série de dor. Tomara que o aprendizado tenha sido bem abrangente, para a gente poder não ter que passar por tudo isso aí, que é quase com 90 dias. Então, esses que estão ainda amargurados, sem entendimento, aqui, estão aprendendo. Da Terra, com nossos amigos, e da espiritualidade se orientando para poder ajudar os que estão aqui. E é vice-versa. Então, a mudança está aí, Annelise. Tá aí. E outra oportunidade que nos abre também, assim, nós estamos estudando cada um na sua casa, né? Sim. A casa espírita se isolou-se, espraiou, porque agora que, quando a senhora está aí na sua casa, cada um na sua casa, morando nós em prédio ou ruas, aqui a nossa espiritualidade toda está recebendo. Se muitos encarnados não tinham conhecimento da doutrina, estão buscando o conhecimento da doutrina para se esclarecer,
na vida material, imagina quantos dados estão tendo a oportunidade de ver isso, essa luz brilhar e ter mais chance de procurar o esclarecimento com a espiritualidade, né? Quantas casas, quantos lares estão fazendo esse processo igual ao nosso? Exatamente. Leituras, e aí a espiritualidade está absorvendo tudo isso aí, levando, porque o desencarne está em massa, e há necessidade de amparar isso. Uma ovelha perdida. Então, um barulho aí. É o relógio. Ela resolve uma conexão, aí começa a tocar tudo junto. Não se toca a noite toda. É que nem uma casa mal assombrada. As 9 badaladas notúrnicas. Faz parte do aprendizado. Então, continuando assim, o pensamento, né? Então a gente vê que esses espíritos, eles estão recebendo oportunidade. E a obsessão é que nos leva à perdição ou ao descontrole. A gente tem que saber controlar isso. A gente só consegue controlar junto. E agora estamos obsessiva e esclarecedora para que a gente possa também aí estar se ligando, se acordando, auxiliando aqueles que precisam, auxiliando aqueles que têm necessidade de amparo, de apoio, né? E é isso aí, a gente tem que fazer, porque a gente não consegue, com o que a gente já sabe hoje, estudando a doutrina, a gente não consegue colocar a cabeça no travesseiro sabendo que alguém está sofrendo, que a gente não pode ajudar. Eu estou falando um pouco também por mim, porque eu sempre fui espírita, sempre ajudei muito em algumas atividades, mas agora, nesse momento, a gente achou a necessidade de fazer um pouquinho mais, né? Então, um pouquinho mais que a gente já faz uma diferença enorme. Hoje, por exemplo, a minha filha pegou e tirou roupa do armário, roupa de frio, né? Mãe, isso aqui é tudo para a campanha do agasalho, sabe quem está recolhendo? E aí, essa semana, uma estudante tinha me pedido do IESG se eu sabia um orfanato, e eu fui atrás do orfanato e descobri, então, o abrigo que tem lá, Criança Feliz, no final da rua Brusque, lá em Dayá, legal o nome da música, da rua. E aí a gente direcionou algumas doações que tinham falado ali de roupa e coisa, aí eu peguei as roupas da Ariane e disse, eu vou lá, né? Aí fui lá, entreguei, daí claro que a gente sempre pergunta, né, o que vocês estão precisando mais hoje, né? Esses dias eu perguntei, até que a moça ia doar fralda de criança, eles estavam precisando de fralda, dela direcionou lá, né? E hoje eu cheguei lá, perguntei assim, a moça foi e disse assim, gente, olha, para esse final de semana nós estamos precisando de carne. Tem 17 crianças lá, de 0 a 12 anos, e ele... Daí eu saí de lá e fiquei pensando assim, poxa vida, né? Que coisa... Aí daí no trabalho, falando com um, falando com o outro, daí o pessoal pegou, juntou, fez uma vaquinha, foi lá e levaram carne, né? Então, assim, é um orfanato, crianças de 0 a 12 anos são retiradas do lar por maus tratos, às vezes por abandono, às vezes por são órfãos mesmo, né? Mas são crianças, como que uma criança vai poder se defender, né? Então, um pouquinho que a gente consegue fazer daqui, dali, a gente junta ali, aqui e ali e dá, né? Consegue ajudar. Eu não pude ajudar financeiramente, mas daí a gente já mobilizou lá quem podia, juntaram, levaram lá um pouco de carne. E é assim, e essas pessoas precisam das coisas todos os dias, né? Então, um pouquinho que a gente consegue fazer, a gente consegue ajudar, já vai melhorando a vida de um e outro aqui e ali,
aí a gente acaba esquecendo dos nossos problemas, das nossas preocupações, vai vendo quão abençoado a gente é por ter um teto, por ter uma cama, por ter um lar, por ter uma casa, por ter uma família, né, um animalzinho para passar esse tempo, né, quem tem animal aí sabe como é bom a gente ter os bichinhos, né, que fazem a vida da gente mais feliz, mais alegre, a gente vai passando mais tranquilamente, e é isso aí. Tá bom, pessoal? Alguma coisa mais? Alguém quer falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Nosso próximo tema vai nessa mesma ordem ali. Hoje nós falamos sobre as escolhas da mediunidade, e a nossa próxima aula é a qualidade dos médiums. Tá? Tem 79 e tem 79 a 88. Aí vamos falar mais um pouquinho sobre a qualidade dos médiums. Querem falar alguma coisa mais? Estão cansados? Como é que foi a aula do Evangelho hoje? Foi bom. É? Tudo é bom, né? Tudo é bom. Tudo que se refere ao Evangelho, para mim é um ponto crucial. Para mim é tudo. E não tem... Nós estamos fazendo o introdutório com a turma de domingo, mas estamos fazendo baseado no Evangelho também. É o nosso remédio agora, né? As nossas doses homeopáticas. E essas aulas interativas, elas nos fazem ver como é bom a gente se ver, né, gente? Ai, como é bom a gente se ver. Então, tá. Oi, Indy. Tá convidada a fazer a prece de encerramento hoje, já que tu é estreante do grupo. Então, vamos lá. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, né? Ao nosso querido Pai, ao nosso irmão Jesus, à espiritualidade amiga que nos ampara, nos auxilia, aos nossos anjos de guarda, mentores, e vamos agradecendo muito a cada um deles por fazerem parte da nossa vida, por nos amarem tanto, por nunca desistirem de nós, e a Deus, acima de tudo e de todos, né, pela oportunidade que nos deu nesse dia de termos estado aqui na Terra, vivido tudo o que a gente viveu, por estarmos passando por esse desafio que a gente está passando, né, e por, principalmente, nos dar a força que a gente precisa para passar por isso, né. E assim também agradecer em especial ao nosso estudo de hoje, a esse encontro gostoso, né, de nos vermos, nos falarmos, essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento. Agradecemos muito, Pai, do fundo do nosso coração, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, protegendo a cada dia mais, e que nós, né, nós estejamos sempre receptivos a toda bênção de amor que vem de Ti. Muito obrigada, que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigada a todas. Obrigada, gente. Beijo grande. Fiquem com Deus, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente. Aí como é que sai agora, Melisse? Que é a primeira vez que eu estou entrando aqui nesse jeito. Bota na tua tela aí, clica na tua tela e clica no telefonezinho aí de desligar. No vermelhinho daí. Isso,